Hoje o programa Multimídia continua apresentando para vocês o melhor home center do Cariri, a Casa do Eletricista. Vamos falar de um assunto que pode ajudar você, cliente da Casa do Eletricista, e nosso telespectador a economizar energia e evitar danos ao seu patrimônio. Pensando em esclarecer as suas principais dúvidas para fazer uma instalação elétrica, convidamos o senhor Ivan Vidal, ele que é engenheiro elétrico. Boa tarde, Ivan, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Veja bem, quando se fala em dispositivo de proteção, automaticamente a gente pensa nos disjuntores, tá certo? Mas existem outros dispositivos de proteção que devem fazer parte da instalação, tá? São os DPS, tá? E os DRs, tá certo? Eu quero abrir um parênteses para falar do disjuntor, da evolução que sofreu esse dispositivo, tá certo? Semelhante ao que aconteceu com a iluminação, que até tempo atrás era utilizado na iluminação comum a lâmpada incandescente, tá certo? E hoje o fato é que a lâmpada incandescente está em desuso, tá certo? A primeira geração dos disjuntores também está em desuso, tá certo? O disjuntor hoje, ele leva em consideração, na sua atuação, a característica da carga, tá? Então, um disjuntor, por exemplo, para proteger um circuito de um chuveiro, ele leva em consideração a característica de um circuito resistivo, tá? Enquanto que o disjuntor, que atua para proteger os equipamentos que são ligados nas tomadas, ele tem uma curva de atuação que leva em consideração o funcionamento daquele tipo de carga. Um outro dispositivo de proteção que deve fazer parte da instalação é o DPS, tá certo? Então, DPS, dispositivo de proteção contra surto, tá? Para que serve qual é a função desse dispositivo? Imagine uma manobra realizada pela concessionária no circuito primário, então fora da sua casa, tá? Então, uma manobra desse tipo pode alterar o sinal elétrico e vai entrar na sua instalação, vindo a queimar algum equipamento que está conectado na tomada. Uma outra situação é um dia de tempestade, uma descarga atmosférica atinge a rede da concessionária nas proximidades da sua casa. Então, aquela descarga ela vai alterar o sinal elétrico, tá, da concessionária e vai entrar na sua instalação, podendo vir também a queimar seus equipamentos, tá? O DPS, ele reconhece essa alteração no sinal elétrico e desvia esse surto, esse pulso, para o sistema de aterramento, que deve ser realizado também de uma forma bem criteriosa. O terceiro dispositivo que deve fazer parte da instalação é o DR, tá certo? Na realidade, IDR, interruptor diferencial residual, tá certo? O próprio nome desse dispositivo já diz a função dele. Ele interrompe o circuito, tá, para uma corrente residual, uma diferença de corrente mínima, tá certo? E em que situação isso é importante, tá? Imagine uma criança com um prego na mão e coloca esse prego numa tomada, tá? Naquele instante vai passar pelo corpo da criança uma corrente elétrica, tá? Quando essa corrente elétrica ela é superior a 30 miliamperes, tá, o dispositivo DR atua, tá, protegendo aquela criança para ela não ser vitimada, né, não morrer do choque elétrico, tá certo? Então veja bem, por que esse limite de 30 miliamperes? Em algumas situações, às vezes por uma falha de isolação, é típico isso acontecer em geladeiras, você toca na geladeira e você tem aquela sensação do choque, tá certo? A corrente que está percorrendo o seu corpo naquele momento é bem menor do que 30 miliamperes, tá certo? E você tem o controle muscular para recuar a sua mão, tá? Quando essa corrente ultrapassa os 30 miliamperes, você tem a sensação do choque, mas você perde o controle muscular. Então você quer recuar a mão, mas você não consegue soltar. Então nessa hora que o dispositivo atua e te protege para tu não morrer de choque, tá certo? Além do mais, a norma regulamentadora NR10, ela determina que o profissional utilize tanto na etapa de projeto quanto na execução esse dispositivo, tá? O fato do profissional deixar de utilizar esse dispositivo implica no cometimento de um crime. Ele deixou de implementar
uma determinação da lei. Então ele está passivo de um processo, tá certo? Tipo culposo, né? Ele não teve a intenção, tá certo? Mas pelo serviço mal prestado ele vitimou uma pessoa. Então, como ele é o responsável técnico, tá? Ele vai responder criminalmente por aquele acidente. Entendo. Então é de super importância, fundamental importância, não é isso? Correto. Tá? E além do mais, o fato de você não cumprir isso, você está cometendo um crime. Bom, gostaria de agradecer a sua participação, Ivan. Mas antes disso, o Ivan vai mostrar pra gente o quadro de distribuição aqui da edificação da Casa do Eletricista. Vamos lá, seu Ivan? Vamos lá. Temos aqui dispositivo de proteção contra choques, que é o DR, tá certo? Aqui em cima os DPS, são dispositivos de proteção contra surto, e no mais os disjuntores para protegerem os circuitos terminais. Uma prática perigosa é a utilização de T's com vários equipamentos ligados numa única tomada, tá certo? Então o risco de incêndio é muito alto. Então, normalmente se utiliza, naquele ponto que eu preciso ter mais equipamentos ligados, uma tomada que tenha potência dimensionada e mais possibilidade de ligar outros equipamentos. Bom, uma dica de economia de energia é substituir as lâmpadas incandescentes, que são as primitivas, por lâmpadas fluorescentes compactas ou lâmpadas de LED, que são lâmpadas muito mais eficientes. Uma dica de segurança diz respeito ao aterramento elétrico da instalação, tá? Então a atuação dos dispositivos de proteção está ligado diretamente à qualidade do sistema de aterramento e ao material aplicado no sistema de aterramento.